Evangelho de Lucas, capítulo de número 8, nós leremos a partir do versículo 43. Assim diz a palavra do Senhor. Certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula, e prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado, e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Leiam comigo, 48 todos, vamos lá? Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Senhor, fala conosco, para a glória e para a honra do nome de Jesus, para a honra e para a glória do teu nome, ó Pai. Fala conosco e manifesta tua graça neste lugar, por meio da pessoa doce e bendita do Espírito Santo. Ó Deus, abençoa-nos, nós clamamos, nós oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. O nosso texto, queridos irmãos e irmãs, termina com Jesus dizendo àquela mulher que fora hemorrágica: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Ao olhar para este texto tão precioso, nós aprendemos aqui as características de uma fé salvadora. Características de uma fé salvadora. E ao olhar para o texto nesta noite, a palavra de Deus nos ensina, em primeiro lugar, que uma fé salvadora é uma fé que vence os obstáculos. A primeira característica de uma fé salvadora é que ela é uma fé que vence os obstáculos. Se você estudar bem o contexto, Lucas coloca essa cena no capítulo 8 do seu evangelho, Marcos o coloca no capítulo 5. Mas Jairo, que é o principal da sinagoga, tem sua filhinha de 12 anos à beira da morte. Ele era o pastor da sinagoga de Cafarnaum. E quando Jesus desce de uma embarcação, Jairo vem e se humilha diante dele e diz: mestre, minha filha está doente, quase à beira da morte. E Jesus disse: eu irei curá-la. E quando Jesus vai no meio daquela multidão, o texto nos diz que certa mulher que havia 12 anos sofria de uma hemorragia, a quem ninguém podia curar. E Lucas é muito claro, Lucas é médico, então ele não pode deixar de destacar a atuação falha dos médicos humanos. Ele diz assim: e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Com a atitude dessa querida irmã, nós aprendemos que a fé salvadora é uma fé que vence obstáculos. Essa mulher, pela lei judaica, é considerada uma mulher impura. Ela padece de um fluxo constante de sangue. As irmãs que nos dias da sua menstruação sofrem tanto com a chamada TPM, não é fácil. Imaginem uma mulher que, de maneira ininterrupta, padece de um fluxo de sangue durante 12 anos. O primeiro obstáculo dela, ela é impura. Ela não podia sair em público. Se a multidão descobre que ela está ali, ela seria apedrejada, porque ela está transmitindo a sua impureza para as outras pessoas.
Mas além disso, além de ser impura, um outro obstáculo é que ela é enferma. Imagina uma mulher que padece de fluxo de sangue durante 12 anos, ela já não tem mais o vício, ela já não tem mais o vigor, ela deixou de ser uma mulher corada. Agora você olha para ela, você vê que ela é pálida, ela é amarelada, os seus olhos talvez vagam no horizonte, um tanto cabisbaixa, enfraquecida, além de impura, ela é doente. Mas ela também tem o grande obstáculo da decepção. Porque imagine comigo que você está doente e ora a Deus, e fica 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses doente e é curado. Louvado seja Deus. Mas se passa um ano, passam 2, passam 3, passam 4, passam 5, passam 10, passam 12 anos. Essa mulher já tinha, humanamente falando, perdido a esperança. O que está diante dela se desenhando é a chegada da morte. E se não bastasse tudo isso, ela que foi uma mulher de muitas condições, agora é uma mulher pobre. Lucas nos diz que ela gastou tudo aquilo que ela tinha com os médicos durante 12 anos, e nenhum deles pôde curá-la. Além de vê-la doente, arrancaram todas as finanças que ela tinha. E agora ela é uma mulher enferma, uma mulher impura, uma mulher doente, uma mulher decepcionada, uma mulher pobre. Mas, queridos irmãos e irmãs, o maior obstáculo que ela tem não são todos esses problemas. O maior obstáculo que ela tem é que ela é uma pecadora. E por si mesma ela jamais poderia se aproximar do Senhor. Mas é porque o Espírito Santo de Deus já começou a gerar nova vida no seu coração, que ela crê em Jesus e tem uma fé que vence todos os obstáculos. Talvez você está aqui nessa noite e está dizendo: pastor, eu tenho muitos obstáculos para viver uma vida de comunhão com Deus. Meu casamento é um sério problema, meu marido é um homem violento, ele não quer me deixar buscar o Senhor. Pastor, eu tenho filhos muito complicados, eles estão entregues às drogas. Pastor, se eu me tornar um crente, eu vou ser zombado no meu trabalho, eu vou passar muita dificuldade. Eu gostaria de dizer que você pode enumerar dezenas de obstáculos que você tenha para seguir a Jesus, mas o maior deles é o pecado que te assedia, a natureza pecaminosa que há dentro de você. Romanos 3, 23 e 24 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Todos nós pecamos e estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, e por nós mesmos nós não tínhamos capacidade de nos aproximar de Deus. Você só pode vencer o obstáculo da sua morte espiritual quando o Espírito Santo coloca nova vida no seu coração e faz você nascer de novo, sopra a nova vida em você, te ressuscita na alma. Então você olha para Jesus, que morreu na cruz e pagou os teus pecados, então você crê. E quando você crê, você é salvo. E você vence todos os obstáculos e se aproxima do Senhor. Talvez você está aqui nesta noite e tenha muitas desculpas, mas eu gostaria de lhe dizer que se você se arrepende dos seus pecados e crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu na cruz para te salvar, todos os obstáculos serão vencidos para a honra e para a glória do nome de Jesus. Certa vez eu conheci uma mulher em Santiago do Chile que vivia presa a um determinado pecado, e ela chegou para conversar com o pastor e disse: pastor, eu estou preso em um determinado pecado, mas tenho ouvido o evangelho, quero me comprometer com o Senhor, e tenho uma grande luta. E o pastor disse àquela irmã: vamos orar, vamos jejuar, você crê em Cristo Jesus? E ela disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus e morreu na cruz por mim. Então ele disse: então não há pecado do qual Jesus não possa te libertar. E eles oraram e jejuaram, e aquela irmã foi liberta para a honra e para a glória do nome de Jesus. Em outra ocasião também ouvi falar de uma irmã na capital brasileira que frequentava a igreja há muitos anos, mas não se tornava membro porque era presa a um vício de cigarro e duvidava da sua própria conversão.
Então, recebendo uma visita de um pastor, disse: eu preciso ser liberta desse vício para demonstrar que eu sou salvo. O pastor disse: vamos orar. Você crê no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador? Ela disse: creio. E eles oraram e jejuaram, e aquela irmã foi liberta para a honra e para a glória do nome de Jesus. E já há mais de 15 anos ela é membro da igreja. Então, se você está preso na droga, na prostituição, numa vida de conflitos, numa vida miserável, se você se arrepender de todos os seus horríveis, feios e tristes pecados e crer em Jesus, Ele vai te dar a vida eterna, Ele vai te dar a paz com Deus, Ele vai te reconciliar com o Pai, Ele vai te libertar e vai te dar vitória sobre todos os obstáculos que você enfrenta. Quais são os seus obstáculos? Eles não são nada diante de Jesus, pois Ele morreu na cruz para apagar os teus pecados, para te reconciliar com Deus o Pai. Nunca ninguém amou você como Cristo te ama. Creia nele e você vencerá todos os obstáculos, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Mas o texto continua a nos mostrar essa fé salvadora na vida desta nossa querida irmã, com a qual poderemos conversar no céu. A primeira característica de uma fé salvadora é que ela vence os obstáculos. Mas a segunda característica de uma fé salvadora é que ela reconhece o poder de Jesus. A segunda característica de uma fé salvadora é que ela reconhece o poder de Jesus. Olhemos para o texto, amados irmãos e irmãs. Versículo 44 diz que ela tocou na veste de Jesus e foi curada de sua hemorragia. Nós vamos ler versículos 45 até o versículo de número 46. Eu leio o 45, a igreja de 46. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela mulher não podia se identificar, sob risco de ser apedrejada. Então ela creu no Senhor Jesus e disse: se eu somente encostar na orla da sua veste, ou seja, na parte de baixo da sua veste, Ele é o Filho de Deus, Ele é poderoso, eu serei curada. Ela reconhece que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele tem todo o poder para curá-la. Ela reconhece que Ele é o seu próprio Senhor e Salvador. E quando ela toca na veste, pela fé no poder do Senhor Jesus, ela é curada. E naquele exato momento Jesus diz: quem me tocou? E você se lembra que Jesus está indo para a casa de Jairo, e a multidão empurra de lá e de cá, e Pedro e os discípulos olham: não fomos nós, alguém me tocou. E aí Pedro vira e fala assim: tem dó, Senhor, está todo mundo empurrando o Senhor para lá e para cá, como é que o Senhor vem com essa conversa de quem me tocou? Jesus: não foi desse jeito, eu senti que saiu de mim poder. Louvado seja o nome do Senhor. Essa mulher reconheceu o poder de Jesus. Ah, querido amigo e irmão, só pode ser salvo aquele que reconhece que Jesus Cristo é o próprio Filho de Deus, que tem todo o poder porque pagou os nossos pecados e ressuscitou da morte, e Ele então pode nos salvar, Ele pode nos perdoar de nossos horríveis, feios e tristes pecados. Meus queridos amigos e irmãos, nós precisávamos de um Salvador que fosse do tamanho de Deus, e é por isso que Jesus Cristo é Deus, mas tinha que ser homem, porque foi o homem quem pecou, e é por isso que Ele se tornou homem sem pecado. Mas é Deus sem deixar de ser homem, e é homem sem deixar de ser Deus, e em sua plena humanidade Ele vai à cruz e dá a vida na cruz para receber o peso do pecado que nós merecíamos. Tinha que ser alguém perfeito, sem falha alguma. Jesus é o Cordeiro de Deus que paga os teus pecados na cruz. E então, depois de 3 dias, o Espírito Santo ressuscita dos mortos, e por causa da grande salvação que nos dá, Ele tem todo o poder para nos perdoar os pecados, para nos dar a vida eterna, para nos reconciliar com Deus o Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem reconhecido o poder de Jesus como Filho de Deus? Você reconhece que nunca ninguém amou você como Ele?
Você reconhece e confia nele como seu único Senhor e Salvador? Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele se revela como o único mediador entre Deus e os homens. E se você quer ter vida eterna, se você quer ter paz com Deus, se você quer ser declarado justo pela fé no tribunal de Deus, se você quer se tornar amigo de Deus, se você quer ser adotado como filho de Deus, você tem que crer no poder do Senhor Jesus, que te amou e deu a vida na cruz para pagar os seus pecados. Reconheça o poder de Jesus. Em outra determinada ocasião, depois de pregar o maior sermão da história, Jesus desce do monte e um homem leproso, que também corria o risco de ser apedrejado, se aproxima e se ajoelha e diz: Senhor, se quiseres podes purificar-me. E Jesus o tocou e disse: eu quero, fica limpo. E naquele momento ele foi curado da sua lepra. E por causa desse milagre foi composta uma canção maravilhosa que Vitor vai cantar direito depois do sermão, por Bill Gaither, que diz: algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais quem eu era, eu sei. Vamos ensaiar para cantar direito com o Vitor no final, vamos lá? Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Creia no Senhor Jesus. Seja tocado por Ele, pela fé desta noite. Receba o perdão de pecados. Receba a vida eterna. Receba a cura. Receba a salvação. Que o Senhor te restaure. Creia no poder do Senhor Jesus e você será salvo. Você tem uma fé salvadora? Quais são as características de uma fé salvadora, pastor? Em primeiro lugar, a fé salvadora vence os obstáculos. Em segundo lugar, a fé salvadora reconhece o poder de Jesus. Mas quais são as características de uma fé salvadora? Em último lugar, o texto da palavra nos diz nesta noite que a fé salvadora testifica de Jesus. Uma fé salvadora testifica de Jesus. Jesus está perguntando: quem me tocou? Inquirindo, olhando para o lado, e a mulher se vê encurralada, ela já vai ser descoberta. Leamos versículos 47 e 48, vamos ler todos juntos? Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Louvado seja o nome do Senhor. Essa mulher, diante da inquirição do Senhor Jesus, testifica o que Ele fez por ela. Pastor, o que ela faz para contar? Ela disse: antes de Cristo, eu era uma mulher hemorrágica, enferma, deprimida e empobrecida. Eu criei em Cristo Jesus, toquei nele, e agora, depois de Cristo, eu sou uma mulher salva, perdoada e curada. E Jesus só ratifica a sentença como supremo juiz: filha, vá em paz, a tua fé te salvou.
Basicamente os mesmos pontos do sermão que o apóstolo Paulo nos ensinou no domingo passado, em Efésios capítulo 2. Quem eu era antes de Cristo, morto nos meus delitos e pecados, filho da ira, debaixo da influência do príncipe da potestade do ar, seguindo o curso deste mundo. O que Cristo fez por mim, o que Deus fez por mim, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Quem eu sou depois de Cristo? Feitura sua, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que eu ande nelas. Você agora é poesia de Deus. Você agora é alguém que vive para a honra e para a glória do nome do Senhor. Preste atenção, meu querido, se você foi verdadeiramente salvo, você não pode se calar. Você não pode guardar essa verdade somente para si mesmo. Você tem que dizer ao mundo inteiro quem você era antes de Cristo, o que Cristo fez por você e quem você se tornou depois que veio a Cristo Jesus. Você precisa testificar do amor de Deus. No ano de 2012, amados irmãos, Deus nos deu a bênção de ganhar para Cristo Jesus um moço, através de uma campanha evangelística chamada Simpósio de Evangelização na igreja. Nós dávamos 4 estudos na igreja que eu pastoreava naquela época, numa campanha evangelística chamada Simpósio de Evangelização. O primeiro estudo era Sola Escritura. Depois o segundo, Sola Gratia, só a Escritura, só a graça. Depois só Jesus e depois só a fé. Cada dia um preletor diferente fazia estudos bíblicos ensinando esses aspectos com base nas Escrituras. Os crentes, mais de 50 pessoas se dispunham para trabalhar, uns da cozinha, outros na recepção, outros acompanhando aqueles que não eram crentes para ler a Bíblia com eles. Mas o dia do primeiro estudo, só a Escritura, nós não pensávamos o Evangelho com tanta clareza como nos outros dias. Era só para dar a base. E naquele dia eu tive o privilégio de dar o estudo sobre só a Escritura. Terminei anunciando resumidamente o que Cristo fez na cruz para nos salvar. Quando terminou o estudo, um rapaz novo pediu a palavra. Pastor, eu preciso falar. Eu falei, não precisa não. Eu não preciso falar, eu tenho que falar. Não, eu falei, não, aqui é a igreja presbiteriana, não é assim não. O cara não vai chegando pedindo a palavra e falando assim não. Não, pastor, eu tenho que falar. Eu falei, você vai falar, mas eu vou ficar do seu lado. Se você falar besteira, eu tomo o microfone de você na hora. Ele, tá bom, eu aceito. E aí ele pediu a palavra. Eu entrei aqui decepcionado, sem rumo, sem saber para onde ia, mas eu ouvi que Deus revela-se a si mesmo na sua palavra, e na palavra dele, ele deu Jesus da cruz para me salvar. E eu quero dizer para toda a igreja que amanhã eu não vou vir no estudo porque eu tenho que trabalhar, mas eu creio em Cristo Jesus. Eu acabei de entregar minha vida para ele nessa noite. Eu, minha família, minha mulher, meus filhos vão frequentar essa igreja. Falei, deve ser empolgação, né? Depois de 2 dias ele voltou. Trouxe a mulher, trouxe os meninos. Foi para a classe catecúmenos. Batizei todo mundo. Trabalhava no Serpa. Começou a organizar cultos no trabalho. Depois se juntou com todo mundo lá. Me levava para pregar no Serpa, lá em Brasília. Uma vez por mês eu pregava lá, juntando gente, pregando o evangelho para todo lado. Se tornou um grande evangelista, diácono, como a nossa equipe aqui começou a ajudar o povo da rua. Hoje aquele moço é o presbítero Everson, vice-presidente do conselho da igreja presbiteriana do Guará 2. Alguém que foi impactado com o evangelho e na hora tinha que dizer ao mundo inteiro que tinha sido salvo por Cristo Jesus. Você tem dito para alguém que Cristo é o seu único Senhor e Salvador? Você entendeu o tamanho do preço da sua salvação? Você entendeu que nunca ninguém amou você como Jesus te ama? E Ele desceu da glória e deu a vida na cruz para te salvar? Como é que você tem escondido a sua identidade?
Como é que você tem coragem de achar que é o James Bond da fé cristã 007, agente secreto de Deus? Pare com isso. Nós não temos isso no meio do povo de Cristo Jesus. Se você tem Jesus no coração, e se você recebeu a vida eterna, o perdão de pecados, você não pode se calar. Minha oração é que Deus levante nesta igreja homens e mulheres que entenderam o tamanho da salvação que receberam e digam ao mundo inteiro que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Semana passada você foi desafiado a falar de Jesus para alguém, você falou? Nessa semana o Espírito Santo te desafia novamente, dizendo que aquele que é verdadeiramente salvo não pode se calar. Essa mulher, quando pressionada, contou a todos o que Jesus fez por ela. Que você saia deste mês de aniversário disposto a dizer ao mundo inteiro quem você era antes de Cristo, o quanto Ele te amou e o que Ele fez por você, e quem você se tornou depois que Ele entrou em sua vida. Uma fé salvadora é uma fé que testifica do grande amor de Deus por você. A palavra de Deus nessa noite é um espelho. Observe-se. Olhe bem. Você tem a fé salvadora? Você tem vencido os pecados na sua vida? Você reconhece o poder de Jesus? Você tem dito ao mundo inteiro que você é a pessoa mais amada desta terra, porque você custou o sangue do eterno Filho de Deus. Se essas características da fé salvadora estão presentes em sua vida, toda a glória seja dada ao nome do Senhor. Mas se não estão, nessa noite você precisa se arrepender sinceramente dos teus pecados e dizer: Senhor, dá-me vitória sobre tudo que eu tenho enfrentado. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu reconheço o poder dele. Eu quero viver para dizer ao mundo inteiro o quanto ele me amou e que ele deu sua vida na cruz para me salvar. Que Deus nos dê a bênção de viver de maneira abundante com esta fé salvadora. Que você ouça o Senhor dizer para você nessa noite: filho, filha, vai em paz, a tua fé te salvou. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém.